cada vez que a gente vai crescendo mais responsabilidade a gente vai ter. Só que com isso, se a gente não olhar para o nosso relacionamento, ele vai ficando por último. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal DR. DR se chama em muitas linguagens, né, sobre discutir, né? E a gente está trazendo uma nova... Discutir relação. Discutir relação. E a gente traz aqui hoje um novo formato, né? É um destravar no teu relacionamento. Porque foi assim que destravou o nosso relacionamento, né? E nada melhor como a gente começar falando sobre comunicação no relacionamento. Algo muito importante, porque hoje em dia, comunicação tá zero nos relacionamentos, né? E a gente trouxe aqui também nosso cafezinho para convidar vocês a sentar à mesa com nós, para que a gente possa ter muitos momentos agradáveis juntos, trazendo, né, esse direcionamento para o teu relacionamento, para que a comunicação seja assertiva. Vocês possam, né, dentro do relacionamento, ter mais intimidade, mais conexão. Que é isso que hoje a gente vive no nosso relacionamento. Né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael da Daniela. E eu sou a Daniela do Rafael. E juntos a gente está aqui para destravar o teu relacionamento. Um brinde. Bora começar então? A gente vai falar então sobre comunicação no relacionamento, né? Que foi onde tudo começou na nossa vida, né? A gente está casados há 12 anos. Somos pais da Manuela, do Júnior, do Gabriel, do Otávio, do João Lucas e do Pedro, né? Uma galera. Uma galera, é uma turma. E nesse período a gente passou por muitas coisas no nosso relacionamento, né? E ao longo do canal vocês vão vendo, conhecendo mais da nossa história. E com isso, com toda essa demanda, a gente decidiu se encontrar como casal. Né? E a gente foi um longo período, né, de aprendizado, tanto para mim quanto para o Rafael, para que a gente pudesse se encontrar novamente como casal, ter essa comunicação que a gente não tinha, né? Era todas as demandas, filho, casa, trabalho, empresa, a gente tinha muitas empresas também, e com isso nosso relacionamento foi ficando por último. E a comunicação, zero. Né? Então a gente resolveu resgatar tudo isso, e no meio do caos, né? Mas a gente conseguiu restaurar o nosso casamento, né? E a gente vai trazer esse ensinamento aqui para você, que hoje, né, tá vivendo nesse furacão também, né? Rotina, casa, trabalho, empresa, muitas demandas, né? E cada vez que a gente vai crescendo mais responsabilidade a gente vai ter. Só que com isso, se a gente não olhar para o nosso relacionamento, ele vai ficando por último. E é a coisa mais importante de uma família, né? Mais importante, é um pilar mais importante, né? E quando a gente decidiu, eu e a Daniela, a gente decidiu, não, a gente precisa olhar para dentro do nosso relacionamento. A gente estava realmente num verdadeiro caos, tempestade, né? Tava tudo andando muito bem, empresas, né? Nessa época a gente tinha 3 empresas, né? 64 colaboradores e a gente como um casal jovem, né? Que somos, né? Eu tenho 35 anos e a Dani tem 33. Então, a gente decidiu, olha, ou a gente olha para o nosso relacionamento, né? Hoje a gente está há 12 anos juntos, né? Então, ou a gente olha para isso e reconstrói, né, essa intimidade, essa comunicação, porque a gente vivia assim, trabalho, rotina, cuida das empresas, paga boleto, e o nosso tempo como casal, o nosso tempo de dentro de casa, de olhar um para o outro, de olhar para o nosso relacionamento, ele já tinha ido embora, né? Então, por isso a gente tomou essa decisão de abrir esse canal, e a gente vê, a Dani tá formando em psicanalista, né? E a gente já vem estudando e já vem em treinamentos, cursos, mentorias. Nesses últimos 4 anos a gente investiu muito no nosso relacionamento, né? Foram quase 200 mil reais já investidos no nosso relacionamento. E a gente decidiu transbordar na vida, então, de vocês, né, como casal, para vocês ter uma comunicação assertiva, né? Então, o tema de hoje, comunicação, como resgatar a comunicação no relacionamento. É sobre isso, então, né? E por que muitos casais hoje em dia não conversam? Não tem essa comunicação aberta, né? Transparente. Um fator muito simples, pelo medo da crítica. Exatamente. O que acontece, né? Muitas vezes tu não fala pro teu parceiro aquilo que tu tá sentindo, como tu gostaria que ele agisse, como a vida de vocês deveriam ser.
por conta de que você tem medo de ser criticado por ele, ou já tentou algumas vezes conversar e acabou em briga, né? Não foi ouvido, né? Quantas vezes eu cheguei em casa, né, cansado do trabalho, rotina e tudo, sempre quando o homem chega em casa, o que ele quer? Ele quer encontrar paz, quer encontrar descanso, quer encontrar harmonia, mas como vai ter? Se a mulher ela é totalmente oposta ao homem, né? Ela quer conversar, ela quer tempo, né? Ela quer ser ouvida, né? Ela tem muitas demandas, né? São casas, filhos, trabalho, né? E dentro da mentalidade dela, ela quer ser ouvida, né? E eu, como homem, não sabia ouvir. Então, quando eu aprendi a ouvir, é onde é que tudo mudou, né? Hoje eu tenho prazer em escutar minha esposa, hoje eu tenho prazer em ter um tempo de qualidade, né? Que é um fator muito importante para ela. Esse tempo de qualidade, esse tempo de mesa, sentar, tomar um café, falar sobre o nosso relacionamento, falar sobre as nossas coisas, né? Sobre a nossa casa, sobre a empresa, sim. Mas o tempo específico sobre o nosso relacionamento. Os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos anseios, os nossos desejos. E aí a gente começou A comunicar melhor, a né? comunicar melhor. Isso. E hoje em dia não acontece talvez no seu relacionamento, né? Por conta desse medo de ser criticado, de acabar explodindo, né? Então tudo isso leva ao silêncio. E o silêncio às vezes é muito mais do que palavras, né? O silêncio, ele Fala muito mais que palavras. um dos fatores mais perigosos que existe, né? Porque chega um momento que a pessoa explode. Isso. E o nosso cérebro, ele entende que, bom, se eu for conversar, já vai dar ruim. Então, eu vou ficar em silêncio aqui para não dar problema, né? Não dar BO. Ele entende que é um perigo, né? É um perigo. Então, já não vou conversar. E o silêncio, ele acaba muitas vezes distanciando o casal. E em tudo, né? Ele distancia na intimidade, ele distancia, enfim, em inúmeras coisas, né? E daqui a pouco o que começa a acontecer? Começa a atingir lá na empresa, começa a atingir ali nos filhos, é o primeiro lugar, Sim. né? Como os filhos veem o relacionamento dos pais? Como os filhos, como é que a filha, vamos dar um exemplo, eu tenho a Manu, né? Como a Manuela olha pra gente como casal, como relacionamento? Como eu tenho cuidado da minha esposa, né? Então, qual é a comunicação que eu tenho com a Daniela, aonde a Manu consiga enxergar, porque lá no futuro é isso que ela vai buscar para a vida dela, né? Ela vai buscar um esposo, ela vai buscar um marido, né? Ela vai buscar o pai para os filhos dela, alguém que seja como pai, literalmente, né? Exatamente. E por não ter essa comunicação no relacionamento, o que que acontece? Vocês acabam virando sócios da vida, né? Sócio dos filhos, sócio da empresa, sócio dos boletos, sócio de tudo, né? E sócio o que que tem? É só um trabalho ali, né? Digamos, uma troca, ó. Gestão da casa, um faz uma coisa, outro faz outra, né? Para não ficar pesado, quando faz, né? Porque a maioria das vezes o homem, ele acha que a esposa tem que dar conta de trabalhar, de cuidar dos filhos, de cozinhar, de lavar, de passar roupa, de tudo, né? E aí, que tempo que essa mulher tem descanso, né? Qual é o tempo de qualidade que ela vai ter? Como ela vai te esperar em casa, né? Com tanto sobrecarregamento. São muitas demandas, né? E às vezes a falta de reconhecimento do parceiro ou da parceira faz com que se desgaste emocionalmente, né? Porque já tem muitas demandas no dia a dia para lidar, e se tu não tiver o simples reconhecimento do outro, tudo aquilo que tu está fazendo já não serve mais. Porque não tem admiração, não tem aquela conexão, né? Termina então, a conexão emocional, né? Isso, vai afastando. Dia após dia, não é assim, ah, não, hoje decidi que não quero mais, vamos separar. Não, isso vem a longo prazo, né? Porque um casamento, ele não se constrói de um dia para a noite, ele se constrói durante anos. E a mesma coisa é quando começa o desgaste, né? Ele não é por causa de um dia cheio de trabalho. Não, a gente sabe, né, das demandas. Mas sim, ele vem de uma construção, de uma flor que não foi dada, de um gatilho emocional, tipo, bom dia, servir um café, tempo de mesa, né? E mágoas acumuladas, né? Quanto tempo isso não acontece? E aí, como a Dani falou, mágoas que vêm se acumulando. Como as mulheres sentem mágoa, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Mágoas acumuladas. O que que acontece?
Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Como que isso vai se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, a mulher vai na festa da família do parceiro. Só um exemplo aqui, né? Para ficar mais claro. Vou na família do parceiro e tal. Chega na festa de aniversário, todo mundo comendo, bolinho ali, né? Vamos dar um exemplo real. Vamos dar um exemplo que tu tá indo numa festa da parte da minha família. Rafa. Tá, vamos dar esse exemplo Tá, então. pra vocês entenderem melhor. Então, o que acontece? A gente chega lá, né? Cumprimenta todo mundo, aquela coisa toda e tal. Chega uma pessoa, né? Chega um familiar da parte dele. E pergunta como é que vai as coisas e tal. A gente começa a conversar ali. Daqui a pouco, essa pessoa acaba se intrometendo na nossa vida. Dizer, não, vocês não têm que fazer assim. Não, Dani, tu tá errada assim. Não, o Rafa tem que fazer assim. E eu, como mulher, o que eu espero do meu parceiro? Posicionamento. Fala alguma coisa, por favor, não fica quieto. O que a mulher quer nesse momento é que o homem não fique quieto, né? E o que o homem faz para não dar briga? Fica quieto. Com os familiares? Fica quieto. E a mulher, ela não quer briga. Ela só quer um posicionamento. Posicionamento masculino, né? Porque a mulher não vai defender, né? A mulher quer se sentir como? Segura. Segura. Toda mulher só espera segurança, né? E é em todas as áreas. E mais só que muitos homens acham que a mulher só se sente extremamente segura financeiramente. E eu vou te falar, nunca foi sobre dinheiro. O dinheiro é só um impulsionador de quem você é. Sim. Então, e esse é um dos exemplos das mágoas acumuladas. Quando o homem não se posiciona, quando o homem não protege, né, a família, porque às vezes a mulher ela se sente assim com a família do parceiro, né, porque é como se tirasse, né, a família de origem pensa assim, não, ela tirou ele de nós, então nós não gostamos dela. Tá sequestrando. Tá sequestrando, né, ele que sempre esteve aqui, agora vem essa mulher aí querer falar alguma coisa de, né, como isso tem que ser. Então, eu, né, sou parceira do Rafa, penso assim, poxa, ele não me defendeu, então quer dizer que eu não sou tão importante para ele. Aí a gente entra na raiz profunda do que é o sentimento da mulher, o que ela espera do parceiro, né? Exatamente. E ele muitas vezes não entende o lado dela, não faz nada, não se posiciona e aquilo ali vai acumulando. Estamos falando de mágoas, né? Um acumulozinho dessa mágoa. Uma pitada de mágoa aqui, uma pitada de mágoa ali. Eu gosto de falar que o relacionamento ele é um caixa eletrônico, né? Então, o que você tem sacado desse caixa eletrônico, o que você tem depositado nesse caixa eletrônico? Se eu chego aqui e dou uma flor para Dani, se eu chego aqui e sirvo um café para ela, se eu acordo um pouco mais cedo e arrumo uma mesa e preparo um café da manhã para ela, eu estou depositando nesse caixa eletrônico. E a pergunta que eu te faço para você refletir: você tem depositado mais ou sacado mais desse relacionamento? Ele é um caixa eletrônico, lembra disso? Exatamente. E a questão das mágoas acumuladas, por exemplo, assim, eu estava atrasada aqui, queria ir para o trabalho, não consegui tomar café, um exemplo, né? Poxa, eu fico pensando, ele poderia pelo menos ter arrumado um café, né? Ele sabia que eu tinha compromisso cedo, por que ele não me ajuda? Mais uma mágoa. Lembra que já tinha a mágoa da festa, né? Segundo depósito. Segundo depósito. Não fez o café que eu, na minha mente, idealizei, né? Porque nós sempre idealizamos uma vida perfeita, né? Então aquilo ali vai acumulando. Ele fez outra coisa que eu não gostei, foi acumulando. Chega um dia que vai explodir, vai dar ruim, entende? Então vai ter dias que tu vai olhar pra cara dele e vai dizer, não quero esse homem do meu lado, não consigo. E às vezes tu não sabe nem explicar o porquê. E pro homem, ele chega em casa e tá tudo bem. Para ele tá resolvido. Na cabeça dele tá tudo certo, a gente já passou o dia, já resolveu. O homem, ele é assim. Ele é objetivo, ele tá resolvido para ele. Às vezes a gente sai pra rua para enfrentar uma batalha, né? Enfim, fazer algo ali fora. E quando a gente chega em casa, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Muitas vezes tá tudo resolvido. E a gente olha para isso e a mulher não. Ela vai guardando. Ela vai tendo aquele depósitozinho ali. E vai ficando aquilo no extrato dela. Lembra que é um caixa eletrônico? Vai ficando ali no extrato mapeado. Enquanto não sentar para resolver, meu amigo, enquanto você não escutar. Então, são coisas que não foram resolvidas, vocês não conversaram, a comunicação zero, e foi acumulando mágoas e cada vez mais um distanciamento.
Então, é por isso que a gente veio aqui mostrar para vocês como que acontece ao longo da história, né? Para que chegue nesse ponto crítico de não estar conversando, de não ter comunicação. Mas a gente quer deixar aqui uma ação prática, né? Se está acontecendo isso no seu relacionamento hoje, para que você não viva mais, porque tem como sim você se comunicar melhor, você ter uma vida feliz com o seu parceiro, né? Para que vocês possam aí ter a família de vocês saudável. Então, em cada vídeo a gente vai deixar um exercício, né? Prático, simples, que tu pode aplicar aí agora. Mas antes disso, se fez sentido para ti, se essa mensagem que a gente trouxe clareou algo aí na tua cabeça, já te inscreve aqui no nosso canal, né? Deixa o like. Deixa o likezinho, compartilha com o teu parceiro, com a tua parceira. E se você lembrar de algum casal que está passando por isso, que está sem comunicação, casal que você ama demais, compartilhe com eles também, porque assim como para ti, hoje está fazendo um baita diferença e clareando na tua mente, tenho certeza que você vai estar também transmitindo isso e plantando uma sementinha para outro casal que precisa olhar isso, né? Bora então dar uma solução prática para eles? Prática, assim, ó, para tu já aplicar e já ver se não, pior que é verdade, dá resultado, né? Rafa, Dani, o que eu faço, tá? Porque eu não consigo comunicar, eu não consigo sentar e ter essa clareza. Hoje a gente tem uma clareza, a gente olha um no olho do outro, a gente tem conexão, mas nem sempre foi assim. Lembra quando a gente falou que o nosso começo não foi assim? Nos longos dos vídeos que a gente for postando aqui, vocês vão conhecendo uma pitadinha a mais da nossa história, tá? Então, um exercício prático, papel e caneta na mão, tá? E aí você vai pegar o seguinte, vai escrever o que você tenta falar e não consegue, certo? Só vai escrever. É como se fosse um diário seu. Pode até escrever lá, DR, né? Diário DR, destravando meu relacionamento, né? Então, tu vai colocar ali e vai escrever. Pega uma folha, tira um tempo, senta lá com essa agenda ou esse caderno e começa a escrever tudo aquilo que tem vontade de falar e não consegue aí com o seu parceiro ou com a sua parceira. Não é pra ir lá falar, é isso, aquilo. Não. É só pra tu escrever, pra tu trazer uma clareza mental de tudo aquilo que tu tem passado e não consegue comunicar pro outro. Por quê? Porque aí dentro de você, quando você começar a escrever, tu vai ver que algo vai sair de dentro para fora e vai ativar em ti. Tu vai olhar, nossa, eu consegui escrever isso aqui. Faz esse teste e depois tu vai deixar um comentário aqui do que tu achou desse exercício. E a gente vai estar trazendo aqui toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai estar trazendo um novo vídeo falando sobre DR, uma direção para o teu relacionamento, tá bom? Até a próxima. Até a próxima.